Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos iniciar a nossa Eucaristia nesta primeira semana do Advento, de preparação para o Natal. E hoje o Senhor vai nos falar da alegria. E enviamos uma saudação para todos os doentes, que quando se está numa situação de doença, perde-se a alegria, mas o Senhor alegra-se com as atitudes do Pai, alegra-se com o conhecimento que Deus tem, com a missão que lhe é confiada. Jesus alegra-se e convida-nos também a alegrar-nos. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada com amor, com dedicação pelos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos Santo Eloy. Não é muito conhecido, viveu no território da França, onde hoje é a França, mais ou menos nos anos em que nasceu Maomé, o profeta Maomé, porque nós sabemos que Maomé nasceu 600 anos depois de Jesus Cristo. Apesar de ser o profeta único dos muçulmanos, é mais ou menos desta época, do ano 588, é o ano que nasceu Santo Eloy, um grande artista, trabalhou para os monarcas daquela época, teve grandes lugares de prestígio em toda aquela sociedade que vivia naquela época, de reis, de rainhas, etc. Mas entretanto, a determinada altura converteu-se profundamente e abandonou tudo. Foi ele que construiu o túmulo de São Martinho, daquele São Martinho que nós veneramos e que fazemos grandes festas em novembro, São Martinho de Tours. Ele como artista, foi ele que em Tours fez o túmulo de São Martinho, e que ainda hoje pode ser apreciado. De um momento para o outro começou a dar tudo aos pobres, ordenou-se sacerdote, foi bispo e foi um grande pastor, um grande homem da igreja. E nós alegramos-nos porque nós celebrar os santos não estamos a dizer nada, estamos a dizer que o projeto que Jesus Cristo propôs é possível, porque houve homens e mulheres que viveram esse projeto e hoje são santos, são para nós um modelo. E por isso é que nós celebramos os santos, porque eles provam que a sua vida, com as maiores solicitações, com os maiores desafios, as tentações do pecado, passaram por tudo, mas escolheram o caminho proposto por Jesus Cristo, e é esse modelo para que nós olhamos. Mas o fim é sempre Jesus Cristo, é sempre Deus. Eles apontam-nos e dizem: é possível chegar ao projeto de Deus, aquilo que Deus nos propõe. E celebramos também nesta Eucaristia, lembrando-nos António da Costa Almeida e filho, e também Paulo Valente e a irmã. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, ouvi benignamente as nossas súplicas
e vinde em nosso auxílio nas lutas e dificuldades da nossa vida, para que, reconfortados pela presença do vosso Filho, sejamos livres da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o violento, e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins, e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro, e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos, e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente. Suas crias dormirão lado a lado, e o leão comerá feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra, e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão mal, nem a destruição em todo o meu santo nome. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos. As nações virão procurá-la, e a sua morada será gloriosa. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus exultou de alegria pela ação do Espírito Santo e disse: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque isto foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai, e ninguém sabe o que é o Filho senão o Pai, nem o que é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se depois para os discípulos, disse-lhes: Felizes os olhos que veem o que estáis a ver, porque eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós neste dia, o Senhor diz: felizes os que veem. E não é ver fisicamente, felizes aqueles que veem os mistérios de Deus, são capazes de os descobrir. E portanto o Senhor diz-nos: felizes os que veem, neste Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 21 a 24. Felizes os que veem. E como o Evangelho começa com a alegria. Jesus alegrou-se no Espírito Santo, porque o Pai revelou estas coisas aos pequeninos. A alegria é uma virtude cristã. Nós sabemos que há pessoas que são muito aborrecidas, e há pessoas que são uma alegria estar junto deles, e é uma virtude cristã. Há pessoas que falam com demasia nas coisas más, naquilo que lhe acontece, nas desgraças, estão sempre a falar em desgraças. E há pessoas que é ao contrário. Portanto, é uma virtude, nós sabemos disto da vida prática, que é uma virtude. Portanto, saber olhar para a vida de uma forma alegre. Nós, no Advento, temos um domingo da alegria, o terceiro domingo do Advento. Até na coroa está a vela cor-de-rosa, para simbolizar o domingo da alegria, assim como na Quaresma. A Igreja, no seu calendário, na sua liturgia, tem 2 domingos por ano para nos chamar a atenção desta virtude da alegria. A alegria é uma característica de todo o cristão, porque primeiro a alegria foi de Cristo, que é dom do Espírito Santo, e é um dom que nós recebemos pelo batismo. Os primeiros cristãos eram conhecidos pela alegria, pela forma como estavam uns com os outros, e é uma virtude que nós devemos ter. Nós na Igreja, às vezes, como somos uma família, e como todas as famílias têm dificuldades, às vezes há membros da nossa comunidade que só veem defeitos, só veem coisas más, coisas negativas, erros, e às vezes aquilo que têm na cabeça transmitem para os outros, quer veem, não tem nada a ver com a realidade. E o dom da alegria, diz no Evangelho de hoje, Jesus foi o primeiro a alegrar-se no Espírito Santo, porque o Pai revelou os seus mistérios aos pequeninos. Mas porquê é que Jesus exultou de alegria neste momento? E a resposta é simples: porque viu os planos do Pai se concretizando de uma maneira que é bem característica da Santíssima Trindade. Jesus Cristo viu os planos de Deus estarem a ser concretizados.
Jesus reconhece, exulta de alegria, vendo a humanidade mais uma vez participar das grandezas divinas. Hoje de manhã, na oração, aqueles que assistiram, São Gregório Nazianzo diz-nos que num texto muito belo, que é um padre da Igreja do século IV, diz-nos que há uma troca. Deus manda o seu Filho, faz o seu Filho reduzir-se à nossa condição humana para nos elevar para o nível de Deus. E é no fundo isto. Jesus alegra-se porque vê este plano de Deus bem concretizado. E por isso alegra-se. Nosso Senhor glorifica o Pai porque Ele não escolheu os sábios e entendidos para ser os primeiros discípulos do Mestre, mas os pequeninos, povo sem estudo, sem muito entendimento, que não era capaz de muita coisa. Mas nós também temos que Deus serviu-se dos humildes para revelar a sua grandeza, para entender o mistério de Deus, mas também temos que estar atentos às artimanhas do mundo. Uma das realidades, eu às vezes falo e não sei como é que as pessoas entendem, mas uma das coisas mais graves do nosso tempo é a falta de informação verdadeira. Nós não estamos a ser informados verdadeiramente, nós estamos a ser formatados. Mas a verdade, hoje não se ama a verdade. Eu digo isto com muita pena, mas hoje os nossos meios de comunicação que surgiram para informar, para falar da verdade, não têm preocupação nenhuma com a verdade, mas formatar-nos e fazer com que a gente pense aquilo que eles querem. Claro que vão enganando alguns, até descobrirem a verdade, mas neste momento é das coisas piores. Nós não estamos a ser bem informados e os católicos têm que estar atentos, os cristãos têm que estar atentos. Nós neste momento não estamos a ser informados da verdade. Mas pronto, eu não vou dar exemplos de má informação, mas não estamos, e temos que partir do princípio que aquilo que passa nas televisões não tem a ver com a verdade, tem a ver com uma verdade que querem que a gente acredite. Isso não é verdade. Isto é a respeito de muitas circunstâncias do mundo. E é preciso ser crítico. Mas Jesus diz, dá glória a Deus, porque os primeiros viram a verdade, descobriram a verdade, amaram a verdade. E esta é a atitude do cristão, do católico. Uma das preocupações que vejo com muita angústia, gente formada, gente com estudos, gente que devia ter cultura, completamente formatados, que não têm capacidade de ver a malandrice que está por detrás, sobretudo ver os sinais de Deus, ver aquilo que Deus nos quer transmitir. E Jesus alegrou-se por aqueles que viram. Para aquilo que viram. Reparai, disse que não dava o exemplo, mas dou o do Papa. Na nossa vida, nós que estamos aqui nesta igreja, já conhecemos vários Papas. Foi um tormento com todos. Aquilo que se disse, os juízos, as coisas. Por exemplo, agora o Papa Francisco está a sofrer muito com a China. Tentou fazer um acordo, dizer 2 anos, vamos ver se o acordo funciona durante 2 anos, diplomaticamente. Já está um grupo a dizer, o Papa tem que no fundo acreditar. E aí cristãos que sabem logo a verdade toda e deformam e perturbam e incomodam.
Eu até me atreveria a dizer, Deus queira, que em relação aos Estados Unidos nós não vamos descobrir isso muito em breve. A força com que alguns meios de comunicação social trabalham, e na experiência da Igreja, nós já sabemos disto há muitos anos, em relação ao Papa, mas há outros sinais. A verdade, Jesus convida-nos a amar a verdade e a descobri-la, e a alegria de sermos simples e ver as coisas de Deus. Claro que os homens do nosso tempo e de todos os tempos não querem saber nada da verdade, não têm interesse nenhum da verdade. E o nosso tempo, uma das coisas mais graves é isso. Nós não estamos a ser informados, nós não nos estão a dizer a verdade, nós estamos a tentar formatar as nossas cabeças, a meter nas cabeças aquilo que não é verdade. Obrigado, Pai, por nos concederes a oportunidade de te conhecer mais profundamente. Obrigado, Jesus, por nos apresentar ao Pai e nos aceitar como os irmãos teus, à medida que agimos como tu nos ensinaste. Obrigado, Espírito Santo, por nos santificar, dando-nos coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia e dando-nos paciência para esperar o momento de Deus para aquilo que não podemos mudar, e que na hora certa nos faz ouvir as palavras do Mestre. Felizes as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Jesus, caminho, verdade e vida. Aquele que nos revela ao Pai, dá-me um coração puro para acolhê-lo e reconhecê-lo nos momentos diversos da minha vida, com a ajuda da tua graça. O mundo quer provar que nós que temos fé, que somos infelizes. O mundo quer nos fazer provar isso. Nós somos infelizes, somos uns loucos. E é precisamente o contrário. Nós devemos dar graças a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, por eles, por sermos simples, por sermos humildes, e o Senhor ter-nos revelado a sua verdade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, enquanto aguardamos a última vinda de Jesus, elevemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo com toda a confiança: iluminai, Senhor, os nossos olhos. Iluminai, Senhor, os nossos olhos. Para que todos os fiéis da Santa Igreja, mas em particular os pastores das comunidades, não julguem segundo as aparências. Oremos. Para que as leis dos parlamentos e governos fomentem sociedades mais humanas e fraternas, onde lobos e cordeiros vivem em paz. Oremos. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo, dando as mãos mutuamente com respeito, desenvolvam projetos de humanismo e cooperação. Oremos. Senhor, os nossos olhos. Para que as descobertas científicas, fruto da grande inteligência dada ao homem, promovam a cultura da vida e não a morte. Oremos. Iluminai, Senhor, os nossos olhos. Para que a palavra que escutamos nos revele os segredos de Jesus, ocultos àqueles que não creem no Evangelho. Oremos. Senhor Pai Santo, fazei que a justiça floresça em nossos dias e haja uma grande paz
até ao fim dos tempos, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando-os graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia,
Aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Saciados com o alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que a participação neste sacramento nos ensinem a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós na próxima quinta-feira vamos ter um funeral à 1h do nosso irmão José Borges, que é um irmão que viveu a maior parte da sua vida em Mississauga, Toronto, mas que veio para a reforma aqui em Kingston. Portanto, o funeral será na nossa igreja e enviamos já as nossas saudações à sua esposa e à sua família. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe.